Tudo bem? Eu sou Walter Bruns, advogado, especialista na área de família, e eu quero trazer uma situação que está chegando bastante aqui no meu escritório, que é por conta dessa nova situação que estamos vivendo, a pandemia do coronavírus. Como que fica a situação dos filhos de pais separados? Tá? Tem algumas dúvidas que estão surgindo sobre devo ou não devo cumprir o que está acordado no tribunal. Devo ou não devo mandar meu filho? Posso ser acusado de alienação parental se eu não mandar? Qual que é a melhor situação? Primeiro, deixar claro o seguinte: ainda não tem nenhuma regulamentação, tá, sobre o assunto, por ser muito nova, tá, e ser muito delicada ainda. Tá? O que a gente está vendo, alguma coisa, são decisões esparsas de alguns tribunais de primeira ou pouquíssima coisa de segunda instância sobre o assunto. Tá? Então você tem que tomar o cuidado, tá, de usar o bom senso de ambos os lados, seja pai, seja mãe. O que vocês têm que procurar é o bom senso. Importante lembrar um outro ponto também: não adianta você correr no tribunal para querer que o juiz decida se teu filho vai ficar esse final de semana com você, ou com a mãe, ou com a mãe, ou com o pai. Né? O que você tem que pensar é o seguinte: tá? Os tribunais também estão trabalhando em regime reduzido. Não vai sair, são remotas as possibilidades de sair qualquer movimentação no teu processo, decisão, em 24 horas para decidir se seu filho vai ficar com o pai ou com a mãe em um final de semana. Então procure o bom senso. Tá? Então o bom senso o que é? Analisar se seu filho está com você é a melhor situação, ou ficar com o outro ou a outra é a melhor situação. Tá? Você tem que analisar a locomoção do seu filho, como que vai ser feita. Vai ser feita por transporte público, táxi, ônibus, tá? Veículo próprio. Vale a pena expor ele? Quem vai levar ele a todo esse risco? Outra situação também: aonde ele está ou aonde ele vai, tem idosos, vai chegar próximo dos avós, né? Tem pessoas que está correndo risco. Então, tudo isso aí você tem que analisar, colocar num bom senso, tá? Então, pai ou mãe, se você entende que ficar com o seu filho é a melhor opção, então fique. Só que é o seguinte: você não pode se aproveitar da situação, tá, e impedir seu filho de ter contato com outro genitor que está impossibilitado de vê-lo. Tá? Então, você tem obrigação de promover, de algum tipo, aí, pelos meios eletrônicos, tá, esse contato entre o filho, entre a criança e o outro genitor que não está tendo contato com ele, seja ele por videochamada, telefonemas, e-mails, mensagens. Tá? Então hoje tem N formas para você promover esse contato, né, para diminuir esse impacto de quarentena que a gente está vivendo. Tá? Para evitar que amanhã depois você realmente não venha incorrer a uma situação de estar criando uma alienação parental, certo? Tá? Então um outro ponto também que você tem que analisar é o seguinte, tá? Você tem que tentar conversar com a outra parte. Se porventura tem alguns casos que pai e mãe não conversam, procure chamar uma terceira pessoa para tentar intermediar essa conversa entre vocês. Tá? Ou procure seus advogados. Eles com certeza vão achar um acordo, um meio termo aí que consiga resolver isso daí. Né? Importante lembrar o seguinte: você que está com a criança, tá? Seja pai ou seja mãe, você é obrigado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a preservar pela saúde e segurança dela. Tá? Então, antes mesmo de você analisar se você deve mandar ou não, você tem que analisar qual que é a melhor situação para seu filho, tá? E uma outra situação também para você não colocar outras pessoas em risco. Tá? Então, hoje o que eu aconselho: conversa, bom senso, tá? E procurar facilitar o contato entre pai e filho, mãe e filho, para evitar vir incorrer na questão da alienação parental. Tá, ok? Eu espero que tenha ajudado. Logo, logo vou estar tocando em outros assuntos relacionados ao tema coronavírus. Tá? Um abraço a todos, até logo.